É bacharel em psicologia com formação clínica. Iniciou seus estudos na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, UFPA, Universidade Federal do Pará, e terminou seu curso na Universidade Federal da Bahia, UFPA. Participou de diversos cursos voltados para treinamentos na área comportamental. Durante 2 anos, foi supervisora do DRE, Delegacia Regional de Ensino em Porto Velho, Rondônia. Ocupou o cargo de chefe de seção e exames psicotécnicos do DETRAN em Porto Velho, também em Rondônia. Trabalhou também como assistente técnica símbolo ALTC3 na Assembleia Legislativa de Rondônia. Cássia também estudou teologia em curso médio pelo Instituto Teológico Centro Evangelístico Urbano. O treinamento conjugal. Com a palavra, nossa querida Cássia. As palmas para receber a nossa palestrante. Salve a Igreja de Cristo, com a paz do Senhor Jesus. Amém? É muita alegria estarmos aqui reunidos, para falarmos do Senhor e ser usada pelo Senhor, porque, na verdade, existe Cássia, a psicóloga, que tem um conhecimento científico, e Cássia também, a missionária, que tem o conhecimento da palavra de Deus. Eu estarei usando ambos, os 2 conhecimentos, porque é importante usar e entendermos que Deus deixou também o conhecimento científico, a psicologia é uma ciência, e quando eu aceitei Jesus, eu já era psicóloga, mas não conhecia a palavra de Deus. E eu sempre me questionava, eu disse, Deus, o que tem a ver, qual a relação da psicologia com a palavra do Senhor? E eu sempre rebuscava dentro de mim, perguntando ao Senhor. Um dia eu trabalhava no CREAME, em Vitória da Conquista, e trabalhava com jovens, na recuperação de jovens e adultos, E uma manhã eu chego no CREAME e lá está o pastor Carlos Sobreira, da igreja Peniel, o fundador do CREAME. Ele era um menino de rua, um menino que usava drogas, cresceu, se tornou um pastor. É um grande missionário, foi para a África, fez missões, uma pessoa com grande sabedoria. E eu cheguei aquela manhã, ele estava ministrando para os obreiros e estava presente também, na época, o presidente do CREAME, que é o irmão José, que foi o vice-prefeito de Conquista, E ali naquela manhã, quando ele estava ministrando ali, ele estava falando sobre a casa caiada. E à medida que ele falava, ministrando aquela palavra, o Senhor ia ministrando no meu coração a relação da psicologia com a palavra de Deus. E aí eu comecei a ver, porque a casa caiada, a palavra casa caiada ali na Bíblia, a referência, fala da pessoa, faz a comparação, quando a pessoa mostra uma coisa por fora, interiormente não está bem, não está bonito, como passou aquele cal para ficar com a aparência bonita, tapeou, mas não está perfeito. Então chama-se casa caiada. Na Bíblia a interpretação é essa. E aí, quando ele começava a ministrar, orientando os obreiros, aí Deus começava a falar comigo, o Espírito Santo. Veja como é a psicologia. O psicólogo, o psicanalista, independente da abordagem que ele siga, porque a psicologia tem várias linhas, são várias teorias, várias abordagens.
e que cada psicólogo escolhe a abordagem que se adapta melhor a ele. Então Deus falava para mim assim, é o que a psicanálise faz, o psicólogo faz. O psicólogo, quando ele avalia o paciente, ele atende o paciente, o paciente tem na mente armazenado, que o nosso cérebro armazena muitas coisas, coisas que não imaginamos que está na nossa mente. Essas coisas que guardamos na nossa mente, vamos comparar assim, como se fosse um armário com várias gavetas e fica tudo guardado ali, mas não sabemos, é o nosso inconsciente. Inconscientemente está tudo ali guardado. E tem a parte consciente, que nós temos consciência, né? A parte da nossa consciência. Por que a parte inconsciente? Porque há coisas em nossas vidas que não conseguimos admitir e jogamos para o inconsciente. Quando Freud descobriu a psicanálise e começou a trabalhar com os pacientes, ele descobriu que à medida que as pessoas conseguiam botar tudo para fora, aquelas coisas que incomodavam, aquelas coisas que estavam guardadas no fundo do inconsciente, que trazia a consciência, as pessoas ficavam livres daquele problema, daquela dificuldade, e as pessoas se curavam. E aí manifestava a cura. Então, na verdade, a casa caiada, a relação é que o Senhor dizia que não pode existir a casa caiada, que tem que ser tudo puro, tudo limpo, tudo perfeito, tudo bonito. Então, a psicologia não permite a casa caiada. Então, a psicologia, a psicanálise, a ciência, ela descobriu que a pessoa colocando tudo que incomoda, tudo aquilo que causa danos emocionais, problemas emocionais, a pessoa colocando para fora com a ajuda de um mediador, que é o psicólogo, né? Então a pessoa ela fica livre dos problemas e recebe a cura. Então a cura é feita dessa maneira, quando a pessoa coloca tudo para fora, nada fica escondido. Então Deus não quer que nada fique escondido. Deus quer que as pessoas sejam puras, limpas, porque Deus quer o suave perfume. Deus quer que sejamos suaves e perfumados, porque Deus quer sentir o nosso cheiro, porque Deus tem narizes. Quando eu preguei a primeira vez sobre o cheiro suave, fiz essa pregação e eu falei, Deus tem nariz. A igreja ficou, aí eu mandei ler. Depois eu mostrei que Deus, Ele está sempre com as narinas para sentir o nosso cheiro, porque Ele quer que tenhamos cheiro suave e perfumado. Então, o azeite da Santa Unção foi feito com canela, mirra, óleo de oliva e uma especiaria chamada cássia, que é o meu nome. Por isso que eu prefiro ser chamada de cássia. Algumas pessoas me chamam de Rita, mas cássia significa cheiro suave e perfumado. Amém? Está no livro de Êxodo 34. Quem quiser ler, pode ler. Está lá, cássia, como é escrito meu nome, com C-A-C-C-I-A. Tá? Então, Deus começou a me mostrar a relação da psicologia, da ciência com a palavra de Deus. E Deus começou a falar que os cientistas, os médicos, né, tinham formação médica, né, segundo Freud, e outros que o ajudaram, né, como Brown. Então, esses médicos começaram a trabalhar nessa área e começaram cada vez mais que avançavam, os pacientes eram curados. Problemas de histeria, né? Pessoas que tinham crises, ficavam histéricas,
alimentando. Então, as pessoas, quando colocavam tudo para fora, recebiam a cura. Então, o irmão, eu estou dando essa explicação, porque antes de pregar, eu tive uma igreja e eu sei que era o Senhor falando comigo, né? Por meio de um vaso. Disse assim, que não traga só o conhecimento científico, mas o conhecimento de Deus. Eu disse, eu trarei o conhecimento científico e o conhecimento por meio da palavra de Deus, porque a psicologia nasceu da palavra de Deus. Agora, hoje, existe o modernismo. Pessoas que querem transformar a psicologia, fazer mudanças, né? É preciso ter muito cuidado, é preciso ter muita cautela, porque essas mudanças nem sempre provêm de Deus. Vocês estão entendendo, né? Amém? Como falamos em relacionamento, né? Relacionamento conjugal, e eu sugeri a Ana Amélia que começássemos pelo perdão, né? O que nós vamos falar hoje. Porque a falta de perdão, ela interfere no relacionamento, causando problemas seríssimos e até mesmo a separação, né? Então, nós vamos falar sobre o perdão e profundamente dentro da Bíblia, porque eu vou provar a vocês, pela palavra de Deus, que é imperioso a necessidade de perdoar. E dentro da psicologia também, porque os psicólogos, quando a pessoa tem problemas, dificuldade de perdoar, trabalham também para que a pessoa libere o perdão. Então, há uma concordância entre a ciência, a palavra de Deus, e a psicologia, a ciência. Estão entendendo? Amém? Amém? Pode começar. Todo ser humano tem necessidade de mudanças em algum aspecto da sua vida. Todo ser humano é modificável. Toda pessoa é suscetível de mudanças substanciais com a ajuda de um mediador. Amém? Esse mediador que vai estar trabalhando hoje no coração de vocês, não sou eu, Cássia, a psicóloga. É Jesus Cristo me usando como mediadora. Amém? Deus quer escrever na tábua do teu coração o que Ele deseja que tu faças, mas Ele só poderá escrever se antes tu desmanchar ou apagar a tua vontade escrita no teu coração, para que tu possa ler com clareza o que Ele haverá de escrever. David Semantes. Quem escreveu isso foi um missionário americano, né? Lendo o livro dele, isso ficou guardado no meu coração. Porque Deus quer falar com vocês desta maneira. Deus quer que vocês agora apaguem, desmanchem sentimentos, ressentimentos. Se vocês têm algum problema com alguma pessoa, não precisa ser o cônjuge, o casal, mas até dentro da família, ou na amizade, na igreja, entre membros. Estou falando dessa maneira porque o Senhor falou que era trabalhar o perdão também com relação à igreja, porque é necessário, e Deus tem me mostrado a necessidade de se trabalhar. Por isso que eu estou estendendo a igreja e a relação humana em geral, não só entre os casais. Amém? Continue aí. Obrigada. Eu vou perguntar a vocês. Vocês conseguem ler o que está escrito neste quadro?
o que eu escrevi a mesma coisa por cima, novamente. Então, não se pode entender, não se pode ler o que Deus quer escrever na tábua do teu coração, se você não apagar o teu eu, o teu desejo, para que Deus possa escrever e fazer a vontade dele dentro do teu coração. É por isso que está escrito daquela maneira. Você poderia voltar? Deus, repitam comigo. Deus escrever na tábua do teu coração o que Ele deseja que tu faças, mas Ele só poderá escrever se antes tu desmanchar ou apagar a tua vontade escrita no teu coração, para que tu possa ler com clareza o que Ele, Deus, haverá de escrever. Entenderam? Deus quer fazer a vontade dele. É importante que reconheçamos os desígnios que Deus tem para nossas vidas em Cristo Jesus. É isso que está escrito aqui. Ninguém pode ler. Estão me entendendo? Agora, eu vou fazer uma outra experiência. Mas vocês conseguem ler? Ainda não, né? Sabe por quê? Porque não apagou totalmente, para que Deus possa escrever. Então, para que Deus possa escrever a vontade dele dentro do teu coração, você precisa apagar totalmente a tua vontade e o teu eu. Amém? Amém. Nós vamos aprender hoje. Vamos aprender coisas muito importantes. Amém? Amém. David Semantes, ele diz que Deus é engenheiro das nossas vidas. Engenheiro entre aspas, não engenheiro que constrói prédio, entenderam? Mas Deus é o engenheiro, é Ele que nos constrói. Ele é o nosso construtor. Deus, Ele tem várias profissões. Ele não é apenas engenheiro. Ele é psicólogo. Eu vou mostrar para vocês que Deus é psicólogo, porque Ele analisa o comportamento. Quando Ele disse: Adão, onde tu estás? Ele sabia onde Adão estava. Mas Ele perguntou a Adão: onde tu estás? Sabe por quê? Porque Ele queria saber o que Adão ia dizer. Ele agiu, aí a psicologia. Jesus foi o maior psicólogo que pisou nesta terra. Jesus Cristo. Eu vou mostrar a vocês por quê. A relação da psicologia com a palavra de Deus. Então Adão disse: a mulher que tu me destes me fez comer a maçã. Então o que Adão fez? Ele não assumiu também a culpa dele. Ele jogou a culpa em Eva. Entendeu, né? De quem é a culpa? Aqui nós vamos aprender que não interessa de quem é a culpa. Eu estou dando sugestões de leitura, porque o médico, o psiquiatra, ele passa remédio, ele prescreve. O psicólogo, ele passa livros para ler. Vocês vão ter orientações, vão receber o kit. E uma das orientações é um livro, De Quem é a Culpa. Vocês vão aprender muitas coisas. Amém? Então, continuando. Os fatores que interferem no relacionamento conjugal, causando desavenças, crises e muitas vezes a separação.
nós vamos ver agora. A família nasceu do coração de Deus e foi a primeira instituição que Deus criou, como eu já disse, Adão e Eva. Foi o primeiro homem e a primeira mulher a habitar a terra. Foi a primeira instituição. Agradou a Deus criar o homem e a mulher, o primeiro casal para procriar o mundo. A segunda instituição criada por Deus foi a igreja. Começou com Moisés. Então, quando Moisés conduziu o povo no deserto, ele orientou, com a orientação divina, com a orientação de Deus, que fizesse a arca. Aquela arca ali presente representava a presença de Deus, E Deus começou a orientar ali. A igreja começou ali, desde Gênesis já existia uma comunhão, porque quando Abraão tinha vitória, ele levantava o altar, e agradecia a Deus. Mas a igreja mesmo começou, no livro de Êxodo, com Moisés, com a arca, porque eles levavam a arca e ali Deus estava presente. Havia uma reunião, reunia todos os povos. A igreja começou assim. A família é a base da nossa sociedade. E quando a família desagrega e entra em crise, toda a sociedade sofre as consequências. Por isso hoje estamos enfrentando problemas em nossa sociedade, devido às famílias estarem a cada dia se desestruturando com problemas existenciais e emocionais. O índice de separação, divórcio, vem aumentando. Como consequência, vemos filhos também desestruturados nas drogas, na prostituição, enfim. O pecado afeta o homem em todos os sentidos: moral, espiritual, físico e financeiro. Quando o homem está em pecado, nada vai bem. Começa a dar tudo errado. Afeta todas as áreas do homem. Jesus deu ênfase à união entre a igreja e a família. A igreja deve se constituir como uma família estruturada para ajudar as famílias que necessitam se estruturarem e permanecerem unidas com amor entre os seus cônjuges. A igreja tem a função de instruir a família. João foi o discípulo do amor. Jesus, quando ressuscitou a filha de Jairo, ele deu prioridade à família. Entrou na casa apenas o pai, a mãe da menina e a igreja, que é Jesus Cristo, o cabeça da igreja, Pedro, João e Tiago. Toda aquela multidão que seguia Jesus, havia uma grande multidão, Jesus deixou de fora, não permitiu entrar. Então a Bíblia mostra, nesse trecho, a importância que Jesus dá à família. A família é muito importante para Jesus. Então a família, esse trecho mostra que a família tem que estar unida com a igreja, de braços dados, andar lado a lado. Estão me entendendo? Amém? Amém? Família e igreja devem andar juntas. Assim Jesus nos ensinou. Satanás quer separar as famílias, os casais e afastá-los da igreja, porque sabe que a família dentro da igreja tende a encontrar firmeza e equilíbrio. Então, a igreja se constitui uma família. A igreja é uma família. E a igreja precisa cada dia estar mais estruturada,
Satanás tenta impedir a igreja se estruturar, causa desunião entre os membros, desarmonia. Por isso que eu vou estender sobre a importância do perdão, também entre membros, entre familiares e não só entre casais. Porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, certo? Ele veio para tirar, para separar, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Vocês vão aprender uma coisa hoje. Deus gosta de dar e Satanás gosta de roubar. Deus gosta de dar? Gosta. Sabe? Deus fala em Deuteronômio 28: se fizeres a minha vontade, eu te darei. Aí ele cita tudo que ele quer dar. Ele quer dar coisas materiais, espirituais, crescimento espirituais, dons. Deus gosta de dar. O projeto de Deus é dar. E Deus gosta de outra coisa mais, além de dar. Deus gosta de ouvir. Repitam: Deus gosta de dar, e de ouvir. Por quê? Porque além de dar, além de gostar de dar, ele diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Deus quer que clama, ele quer ouvir, ele manda clamar. Quando Jesus disse assim: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que o cego queria enxergar, mas ele perguntou, Jesus quis ouvir. Jesus gosta de ouvir. Há muitos trechos que Jesus quer ouvir. Não vou citar agora porque o tempo não dá. Deus também gosta de ouvir. Lembra, desde Gênesis, quando Deus falou assim: Adão, onde tu estás? Deus queria ouvir de Adão. Entenderam? Deus estava analisando o comportamento de Adão. Jesus foi um grande psicólogo. Ele falava em parábolas. Ele tinha uma maneira de agir que os discípulos não entendiam. Quando aquela mulher, ele andava e a mulher dizia: Jesus, filho de Davi. Aí foi o cego. Falava: tem misericórdia de mim, né? Mas teve uma mulher que era a mulher cananeia. Ela chamava Jesus e Jesus ia andando. Fazia de conta que não estava ouvindo. Aí os discípulos diziam assim: mestre, por que não despede ela? Jesus provocou uma situação. Jesus estava agindo ali como psicólogo. Jesus foi o maior psicólogo de todos os tempos. Jesus queria provocar uma situação, e o psicólogo age assim. Ele provoca situações quando ele está na sala com o paciente, para ter uma resposta do paciente. Isso, na linguagem do psicólogo, nós chamamos de insight. Quando obtemos uma resposta. Porque o médico tem uma linguagem própria, né? O advogado tem os termos dele. O psicólogo também tem os termos dele. Então, a mulher disse, Jesus disse: não é bom tirar o pão, né? E dar. Como é que está escrito ali? Quem lembra? Tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Isso mesmo, tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aí aquela mulher disse assim: mas, que foi que ela disse? Mas os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa do seu Senhor. Os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa do seu Senhor. Então Jesus, ele queria mudar aquela mulher. Uma mulher cananeia, vinha de uma origem que adorava outros deuses.
Então, ela se humilhou diante de Jesus. Então, Jesus queria modificar o comportamento dela para abençoá-la. Aí, Jesus a abençoou. Então, Jesus criou uma circunstância. Ele agiu ali, foi psicologia pura. Quando Jesus encontrou os discípulos no caminho de Emaús, que eles andaram, iam conversando com Jesus, mas não sabiam que era Jesus. Não sei se vocês conhecem essa passagem. Porque a ordem foi ficar em Jerusalém até exatamente. Mas desobedeceram, ficaram com medo de quê? Com medo dos romanos que mataram Jesus, com medo das afrontas, e foram para Emaús, né? Tiveram medo, não enfrentaram. Aí o que Jesus fez? Jesus acompanhou-os. E eles, conversando, não sabiam que era Jesus. Disse assim: mas de onde tu és, que não sabe o que aconteceu, o que está com todo mundo sabe? Jesus fingiu que não estava entendendo, não deu a entender. Porque Jesus estava agindo ali como psicólogo. Ele queria ver a reação daqueles discípulos. Ele estava analisando o comportamento. É o que o psicólogo faz. Então, quando chegaram lá na cidade, a Jesus ele fez que ia seguir. Ele provocou uma situação. Ele fez de propósito. Ele fez que ia seguir adiante para ver a reação. Aí eles pediram: fique, já é tarde. Qual a palavra que eles disseram? Durma conosco. Não foi dormir, repouse conosco, foi isso. Então Jesus queria, entendeu? Ver como é que estava o coração deles, se havia assim amor, se havia caridade para com o estrangeiro. Eles não sabiam que era Jesus. Então Jesus estava fazendo a psicologia deles. Então Jesus tem maneira de agir que muitos trechos as pessoas não entendiam, né? Falava por parábolas. Quando disse para aquele jovem: vende tudo. Não é porque Jesus não queria que ele tivesse nada material, não é isso. É porque Jesus queria mostrar para ele que o coração dele estava preso às coisas materiais. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Eu pergunto a vocês: qual é o tesouro de vocês? É o filho? O marido? O carro? A fazenda? Onde é que está o teu coração? Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Se o teu coração está em Jesus, Jesus é o teu tesouro. Se você coloca Jesus em primeiro lugar, Jesus é o tesouro, é o teu tesouro. Jesus tem que vir sempre antes. Amém? Eu pergunto à Igreja de Cristo: é possível encontrar o equilíbrio completo ou é impossível? Será que é possível encontrarmos o equilíbrio completo? A Bíblia também nos ensina que é imperioso o perdão. Veja bem, eu falei de equilíbrio. Equilíbrio é harmonia. Quando há harmonia, há equilíbrio. A balança representa o equilíbrio, o símbolo, né? Harmonia. Então, quando há uma harmonia, nós estamos bem, fica tudo bem conosco.
Mas quando dentro de nós há ressentimentos, mágoas, não conseguimos liberar o perdão, não podemos encontrar um equilíbrio completo. Vocês estão entendendo? Nos relacionamentos humanos é fator básico o perdão. Digam assim, é básico. É básico. É básico. Sabe o que é básico? É uma coisa que você não pode ficar sem. É básico. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim: você tem que ter no seu guarda-roupa uma roupa básica. Por exemplo, uma calça jeans é básica, porque você pode usar em qualquer situação. Então é básico, é prático, né? Entenderam o que eu quero dizer? Vocês sabem o que é básico, né? Então é básico o perdão. A única oração que Jesus deixou por escrito foi o Pai Nosso. Os discípulos pediram que Jesus lhes ensinasse a orar. Foi a única oração. Você pode ler de Gênesis e Apocalipse. A única oração que Jesus ensinou foi o Pai Nosso. Quando ele ensinou aos seus discípulos, ele frisou: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mateus 6,12, se quiserem conferir na Bíblia. Amém? Então, quando Jesus ensinou o Pai Nosso, o Pai Nosso todo mundo sabe, né? Conhece. Então, a única parte que Jesus fez questão de frisar, de chamar atenção, de orientar, foi justamente essa parte. Se você pegar a sua Bíblia, você vai verificar que Jesus só comentou essa parte. Entenderam? Porque é muito importante perdoar. É imperioso perdoar. Amém? Amém. Esse foi o ponto da oração que Jesus achou necessário comentar. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Se não conseguirmos perdoar verdadeiramente com ação e orarmos o Pai Nosso, não receberemos efeito nenhum, porque seremos meros repetidores, papagaios. A oração não sobe. Não sobe até o céu. Você pode orar o Pai Nosso quantas vezes você quiser, mas se você repetir essas palavras: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, pedindo ao Senhor que venha o reino dele até nós. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita a vontade do Senhor. Veja bem, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, como é? Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Foi essa parte que Jesus comentou. Porque se você falar, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e você falar de boca e não perdoar o seu devedor, você meramente está repetindo como um papagaio. Mas, em ação, se você não fizer, se não você não exercer o ato de perdoar, a oração não tem efeito nenhum. É como um papagaio que repete. Estão me entendendo? Amém. Amém? Amém. Jesus fez uma afirmação contundente do seu ministério. Somos necessitados do perdão e das misericórdias de Deus todos os dias. Marcos 11:25. Por quê?
essa afirmação é contundente, porque todos nós somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos, somos um ser humano, somos complexo, o ser humano é complexo, ele não é um ser, o ser humano não é totalmente acabado, como eu falei para vocês, né? Ele está sempre aprendendo, se consertando, crescendo cada dia mais, né? Se aperfeiçoando cada dia mais. Nenhum de nós somos perfeitos, certo? Somos pecadores, então é necessário a necessidade de perdão e da misericórdia de Deus todos os dias. E se pedirmos a Deus que nos perdoe todos os dias e não perdoarmos aquelas pessoas que nos ofendem, não conseguimos também ser perdoados. Entenderam? E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe vossas ofensas. Estão vendo quantas vezes na Bíblia se repete isso? Perguntou Pedro: Senhor, quantas vezes meu irmão pecar contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Acho que ele perguntou até 7 porque o número 7 é um número poderoso, todo mundo sabe, o número da vitória. Por isso que ele perguntou até 7. Jesus respondeu 70 vezes 7. Jesus respondeu 70 vezes 7, não quer dizer exatamente a conta 70 vezes 7, mas Jesus quis dizer quantas vezes for necessário. Entenderam? Amém? Amém. Mas o processo de perdoar aqueles que nos magoaram geralmente é difícil e complexo. Há casais que fazem chantagem com seus parceiros quando estão magoados entre si. Por exemplo, já trabalhei com casais que, por exemplo, quando estão magoados, um fere ao outro. Então, o marido, se precisa de algum favor da mulher, ela não bota o almoço, não lava a roupa dele, gera um clima terrível. Se ela depende da carona dele para ir para o trabalho, ele sai na frente, deixa ela a pé. Esses casos acontecem. Eu já trabalhei com casais, sei o que é isso. Exemplos como esse, por exemplo, até na relação sexual, muitas vezes está magoado, e aí o marido procura, ou vice-versa, aí a mulher finge, estou com dor de cabeça, ou faz de conta que não está desejando o marido, com vontade, morrendo de vontade, viu? Com desejo, tanto um como o outro, acontece, é dos dois lados, tanto o homem como a mulher faz isso. Sabe por quê? Para fazer de conta que ele não tem importância, desdenha, para que ele se sinta magoado. Sabe por quê? Querendo vingar, falta de perdão. Entenderam? Quando os pais são carinhosos entre si, espontaneamente, e têm uma conduta equilibrada, os filhos veem Deus como ser humano e a si mesmo como pessoa de valor. Por aí vocês podem imaginar o quanto um bom relacionamento entre um casal interfere na relação dos filhos, até mesmo com Deus. Irmãos, eu estou falando isso, não é baseado só na minha experiência, não. Eu estou falando isso baseado na experiência de um psicólogo americano da universidade, esqueci agora o nome, tenho anotado. Ele fez uma pesquisa com adolescentes, com jovens, né? E ele também é missionário, psicólogo missionário. E ele descobriu que a relação dos pais, quando não se dão bem,
interferia na relação dos filhos com Deus. Os filhos pensavam assim: pô, se acontece isso com meu pai, que Deus é esse? Que Deus é esse? A fé dos filhos diminui, interfere na relação dos filhos com Deus. Isso foi provado, foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. É necessário exercermos 3 tipos de perdão. Voz ativa. Voz ativa é aquele que está na ativa. Toma atitude. Por exemplo, perdoar os que nos ferem. É a voz ativa. É o ato de perdoar. É você que sofreu, que foi agredido, que foi maltratado, que vai perdoar aquele que te magoou. É a voz ativa. Então, quando a pessoa não perdoa, a vida espiritual da pessoa fica zero. E se a pessoa tem um ministério, é uma missionária, tem um chamado, a vida ministerial fica prejudicada. Se é um levita, ele pode cantar, mas a unção não desce. Se ele é um pastor, ele pode pregar, mas a unção não desce. Olha, eu conheço um pastor que ele precisa perdoar. O Espírito Santo falou comigo. Ele precisa perdoar. O ministério dele não cresce. Tudo que ele faz dá errado. A igreja dele está caótica. Ele começou um trabalho de recuperação, fechou as portas. Quando eu estava conversando com ele, aconteceu um fato na família dele, e o Senhor disse assim: ele precisa perdoar. Mas eu não disse a ele ainda, porque não é o momento, porque eu só falo quando Deus manda. Amém? Conheço uma missionária, uma menina ungida, uma jovem, faz cada oração linda, tinha uma amizade, eram unidas, ficaram de mal. E Deus falou assim: vai à casa dela, fala com ela que ela precisa perdoar. Cheguei, conversei com ela na frente da mãe dela, e aí expliquei para ela: você não precisa ficar amiga, unida como antes. É com o tempo, Deus vai determinar, mas você precisa liberar o perdão, porque sua vida ministerial vai estar prejudicada. Ela estava irredutível. Eu disse, entreguei o recado, agora é você e Deus. Coincidentemente, eu fui numa igreja e estavam as duas, que estavam de mal. Aí eu disse: Senhor, usa o pastor, o teu vaso. Determinei. E fala com elas duas, porque eu já falei. Agora usa na ciência da palavra. O pastor começou a ministrar. Quando o pastor começou a ministrar, o Senhor disse assim: tem gente aqui que precisa liberar perdão. Quem já viu crente de mal um com o outro? Deus começou a trabalhar. Estava falando com as duas presentes. Entenderam? Amém? Amém. A voz passiva. Ser perdoado por Deus e por alguém é tomar posse do perdão. Por exemplo, se você faz um mal a alguém, agride uma pessoa, e a pessoa vai, né? E se humilha você e lhe pede perdão. Aí você diz assim: poxa, a pessoa, eu que fiz o ato e a pessoa ainda me pediu perdão, se humilhou a mim. Aí você fica assim, se culpando: eu não sou digna, eu não sou digna de receber o perdão. Essa é a voz passiva. Não ter condições de ser perdoado.
Tem pessoas que têm incapacidade de, quando a pessoa diz, eu te perdoo, dizer assim, eu tomo posse do perdão. Tem pessoas que não recebem o perdão porque ficam se culpando. Por isso que depois eu quero que vocês ouçam a música, Não Há Culpa. No final nós vamos ouvir essa música, amém? Na voz, há pessoas que foram perdoadas e continuam se culpando. E dessa forma não conseguem usufruir de um perdão pleno. E a voz reflexiva é perdoar a si mesma. Irmãos, é terrível quando a pessoa não consegue se perdoar. A pessoa sofre demais. Olha, eu morava em Jaú, em Rondônia, e tinha uma senhora de idade, muito idosa, né? E ela disse assim, a senhora é psicóloga? Eu disse, sou. Ela disse, o que é que o psicólogo faz? Eu expliquei a ela rapidamente, assim, por cima. Eu senti que ela estava angustiada. Eu disse assim, o que angustia tanto a senhora? Comecei a ajudar ela a se abrir comigo. Ela começou a chorar. Aí eu comecei a ajudá-la, né, a falar. E aí ela disse assim, eu sei que para mim não tem, eu não vou ter, a palavra que ela usou, ela disse assim, não foi salvação não, ela quis dizer salvação, ela disse, não tem jeito para minha vida, minha vida está destruída, ela quis chegar na palavra salvação, ela não tinha conhecimento da palavra, mas ela tinha uma noção. Aí eu disse, por quê? Aí ela me contou. O marido dela teve um derrame e ele ficou imobilizado, né? Ele não conseguia se mover muito. E ela, perfeita, e ele, naquela situação, dormiam juntos. E ele ciumava dela, porque ela estava bem, podia sair, andar, ele não. Ele começou a ciumar. E quando era de noite, ele mordia ela, beliscava. Ela vivia toda roxa, ela me contou, que ela sofria muito. E ela desejava todo dia que ele morresse, para ela ficar livre. Aí ela me confessou, soluçando. Ela disse assim, eu pequei, ele já tinha morrido, né? E ela não conseguia se perdoar porque ela desejava ficar livre dele. Então ela vivia uma angústia terrível. E aí eu fiz um trabalho de cura interior com ela. E ela ficou bem. Comecei a conversar com ela. Expliquei que se ela se arrependeu, que entendia as razões do sofrimento dela, porque o que levou ela a pensar daquela maneira. E comecei a explicar a ela, ela conseguiu melhorar. Um outro caso, também, uma jovem evangélica, ela estava dentro da igreja, mas passava uma angústia muito grande, um sofrimento terrível. Antes de ser evangélica, ela tinha abortado no vaso sanitário. Ela jogou a criança no vaso sanitário. A criança desceu pelo vaso. E ela já tinha aceitado Jesus. Ela já estava na igreja e continuava sofrendo. Porque ela sabia que tinha matado uma criança e ela não conseguia se perdoar. Entenderam? Então, é necessário que nós tomamos posse do perdão em todas as vozes, ativa, passiva e reflexiva. Porque o Senhor diz na palavra, eu não vou mandar ler por causa do tempo, mas depois nós podemos fazer uma leitura com calma. O Senhor disse que se arrepender de todos os pecados, você se torna uma nova criatura. O pastor Flávio leu, né, que os pecados, mesmo que estiver
o sangue carmesim, que se torna branco, né? Entenderam? Então está na Bíblia. Ela conhecia a Bíblia, mas ela não tomava posse do perdão. Ela não se perdoava. É terrível quando a pessoa não consegue. Deus já perdoou pela palavra. Deus não é homem nem filho do homem para que minta e para que negue a sua palavra. Ele é Deus. Ele já perdoou. Está na palavra. Está escrito. Mas tem pessoas que permanecem se condenando. Olha, Jesus, quando encontrou com Maria Madalena, eu já preguei essa palavra e Deus falou que um dia eu vou voltar a pregar essa palavra novamente, porque eu amo essa palavra, é profunda. Quando Jesus se encontrou com Maria Madalena era prostituta, ela ficava numa cidade, beira-mar, e prostituía com aqueles homens na beira do cais, né? Quando ela estava caída no chão, que Jesus a viu, os discípulos andavam com Jesus, mas ainda estavam sendo aprendizes, ainda estavam crescendo, porque a igreja do Senhor a cada dia está crescendo, está aprendendo. Assim foram os discípulos. Não cresceu de uma vez, não. Sabe? Pedro mesmo andava lado a lado com Jesus, mas tinha um temperamento, cortou a orelha do homem, Jesus teve que colar. Ele era assim, intempestivo, sabe? E às vezes dizia: não, o Senhor não vai morrer. Não entendia. Estava lado a lado com Jesus, Jesus explicava e ele não entendia. Mas depois que Pedro cresceu, no livro de Atos, depois que Jesus morreu, Pedro agia como Jesus. Quando as pessoas ficavam maravilhados com os milagres que Pedro operava, Pedro dizia assim: por que estás maravilhados? Ele falava como Jesus falava. Ele enfrentava aquelas pessoas que prendiam ele, que tentavam matar ele, como Jesus enfrentava. Ele se tornou um verdadeiro discípulo. E assim é a igreja de Cristo. Vai crescer a cada dia. É paulatinamente que nós crescemos, devagar, compassadamente, buscando o Senhor.